Na jornada da fé, exploramos os mistérios do corpo, alma e espírito. O corpo é a morada terrena da nossa existência, a alma representa nossa essência imaterial e eterna, e o espírito é o elo mais íntimo com Deus. Vamos aprofundar esses conceitos à luz das Escrituras para compreendermos melhor nossa natureza divinamente criada. O corpo é a morada terrena do nosso ser, criado por Deus com cuidado e perfeição. Como está escrito em Gênesis capítulo 2 versículo 7, que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Isso nos diz que o corpo é a parte física que nos conecta com o mundo material. É através do corpo que experimentamos sensações, emoções e interagimos com o ambiente ao nosso redor. O apóstolo Paulo também aborda o corpo no livro 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Esses versículos enfatizam a importância de cuidar do nosso corpo, pois ele é uma dádiva de Deus e o lugar onde o Espírito Santo habita. A Bíblia também enfatiza a importância da santidade corporal. Em Romanos capítulo 12, versículo 1, Paulo escreve: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso nos lembra que nossa adoração a Deus não se limita a rituais religiosos, mas também envolve a maneira como tratamos nosso corpo no dia a dia. A Bíblia também ensina sobre a ressurreição do corpo. Em Coríntios 1 versículo 15, Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos e como nossos corpos serão transformados na glória. Ele compara nosso corpo terreno a uma semente que é plantada e, eventualmente, surge um corpo espiritual. Isso nos dá esperança na redenção não apenas de nossa alma, mas também de nosso corpo. Em suma, o corpo humano é uma criação divina valiosa e sagrada, e a Bíblia oferece orientações claras sobre como devemos cuidar dele. Devemos viver com a consciência de que somos templos do Espírito Santo, buscando a santidade corporal e resistindo aos desejos pecaminosos da carne. Além disso, a esperança da ressurreição do corpo nos inspira a olhar para o futuro com confiança e gratidão pelo presente que Deus nos deu. A alma é a parte material de nossa existência, onde residem nossos pensamentos, emoções e vontade. Em Mateus 10 versículo 28, Jesus nos diz: E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Isso ressalta a natureza eterna da alma e sua importância diante de Deus. A Bíblia ensina que a alma é imortal, o que significa que ela não morre com o corpo físico. Jesus, em Mateus 10 versículo 28, afirma: E não temais aqueles que matam o corpo e não podem matar a alma, temei, antes, aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Essa passagem ressalta a importância eterna da alma e a necessidade de cuidar de sua condição espiritual. A Bíblia ensina que a alma é imortal, o que significa que ela não morre com o corpo físico. Jesus, em Mateus 10 versículo 28, afirma: E não temais aqueles que matam o corpo e não podem matar a alma, temei, antes, aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Essa passagem ressalta a importância eterna da alma e a necessidade de cuidar de sua condição espiritual. A Bíblia também aborda a redenção da alma. Em Pedro 1 versículo 9, encontramos: Em alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Isso ressalta que a salvação não é apenas para o corpo, mas para a alma. Através de Jesus Cristo, nossa alma é restaurada e reconciliada com Deus. Em Marcos 8 versículos 36 e 37, Jesus faz uma afirmação poderosa: Pois, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Isso nos lembra que a alma é de valor infinito, e nada neste mundo pode se comparar à sua importância. Em resumo, a alma é o aspecto mais profundo e eterno de nossa existência, criado por Deus e destinado a buscar um relacionamento com Ele. É a parte de nós que é redimida por Cristo e preservada na luta espiritual. Devemos valorizar nossa alma e reconhecer sua importância diante de Deus, buscando nutri-la espiritualmente e protegê-la das influências negativas. Que possamos compreender a profundidade desse dom divino e viver em consonância com os princípios que a Bíblia nos ensina sobre a alma. O espírito humano é o ponto de conexão mais íntimo com Deus. Jesus ensinou sobre a adoração em espírito e em verdade em João 4 versículo 24, em Deus é espírito, e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. Isso significa que nosso espírito é a parte de nós que se comunica diretamente com o divino e é capaz de experimentar uma profunda comunhão com Deus.
O apóstolo Paulo fala sobre o Espírito em Romanos 8, versículo 16, o Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aqui, ele destaca a comunhão íntima entre o Espírito Santo de Deus e nosso espírito humano, que nos revela a nossa filiação divina. A Bíblia também fala sobre a transformação do espírito humano. Em Ezequiel 36, versículos 26 e 27, encontramos estas palavras: em dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Isso descreve a obra do Espírito Santo em renovar e transformar o nosso espírito, tornando-nos mais semelhantes a Deus. Portanto, o espírito humano é uma parte intrincada e divinamente criada de nossa natureza. Ele nos conecta diretamente com Deus, é renovado e transformado pelo Espírito Santo, e testemunha nossa filiação como filhos de Deus. Devemos cuidar do nosso espírito, nutrindo-o espiritualmente e mantendo-o sensível à orientação do Espírito Santo. Que possamos entender a importância do Espírito em nossa jornada espiritual e buscar uma comunhão mais profunda com Deus através dele. Em resumo, o corpo, alma e espírito são componentes fundamentais de nossa existência, todos eles com significados e propósitos específicos na caminhada de fé. Devemos cuidar do nosso corpo como um templo de Deus, cultivar nossa alma através de uma vida em Cristo e nutrir nosso espírito na busca de uma relação mais profunda com o Criador. Que possamos encontrar equilíbrio e plenitude nessa jornada espiritual, sempre em consonância com as verdades bíblicas. Inscreva-se no canal e deixe seu curtir, isso ajuda nosso propósito. Não deixe de comentar sua opinião e deixar sua bênção. Deus o abençoe, até o próximo vídeo.